esse versículo e depois nós vamos caminhar nessa aula. Nossa aula está aí no nosso informativo. Basta você fazer o download desse PDF, ou se não, nós podemos te dar uma folha agora. Marcos 3, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. É sobre este Tiago que nós vamos falar nessa manhã e aprender um pouco com as características dele, com os erros dele e com aquilo que Deus fez na vida de Tiago. Feche seus olhos, vamos orar, pedir a graça do Senhor por isso, em nome de Jesus. Deus bendito, nós te louvamos nessa manhã, pedimos a tua graça e o ensino do teu Espírito Santo, para que todos nós, à medida que meditamos nessa aula, nessa palestra, possamos ser edificados pelo ensino que vem da tua palavra ao nosso coração. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o mestre dos mestres, que é o Espírito Santo, possa ministrar ao nosso coração essas verdades nessa manhã, de modo muito especial. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tiago é um apóstolo do círculo íntimo de Jesus. Você se lembra que nós quase sempre encontramos Pedro, João e Tiago andando muito proximamente de Jesus. Tiago fazia parte desse círculo íntimo de Jesus, mas pensando em João, em Pedro e Tiago, Tiago é aquele que nós sabemos menos. A Escritura nos fala algo sobre Tiago, mas não tão intensamente ou não tão frequentemente quanto nós temos, por exemplo, testemunhos sobre Pedro ou mesmo sobre João. É interessante que todas as vezes, ou quase todas as vezes, que nós encontramos o nome Tiago no Novo Testamento, nós encontramos Tiago sendo acompanhado do nome do seu irmão João. Fala-se de Tiago junto de João. Nós temos uma menção a Tiago de maneira bem distinta e separada só na sua morte. E a Bíblia fala de maneira muito clara sobre como Tiago morreu. E essa é uma característica interessante, porque nós não sabemos muito sobre a morte dos apóstolos, mas sabemos biblicamente, textualmente, sobre a morte de Tiago. Tiago possivelmente era mais velho do que João. Possivelmente. A gente pode imaginar isso e pode entender isso a partir das Escrituras, porque frequentemente o seu nome aparece antes do nome de João. Lembra, nós estamos lidando com uma cultura em que a primogenitura é muito importante. Durante todo o Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, ser o primogênito carregava essa pessoa de alguns benefícios e também de algumas responsabilidades. Se você fosse o primogênito, você tinha um papel natural de liderança na sua família e, consequentemente, também de liderança. Basta você se lembrar da história, por exemplo, de Esaú e Jacó, que é uma história que por trás dela há também uma espécie de guerra por primogenitura. Você se lembra disso? A história ali de Esaú e Jacó é exatamente isso. Jacó, o enganador, acaba enganando seu irmão, pega a primogenitura e depois, movido também pelo coração da sua mãe, acaba enganando seu pai para receber a bênção do primogênito. Aquele que estava à frente ocupava um papel de liderança. E a gente percebe que Tiago, então, possivelmente tinha uma liderança natural. Ele era mais velho do que seu irmão, porque o seu nome aparece frequentemente antes de João. Interessante porque a gente pode imaginar então que Tiago era possivelmente alguém apto para exercer liderança no meio dos apóstolos. Como a gente já viu na aula sobre Pedro, Pedro acaba ocupando esse papel de liderança, não como o catolicismo romano prega, da ideia de que Pedro funciona como uma espécie de vigário de Cristo, ou a ideia de uma sucessão de Pedro, do Papa, e todas essas ideias católicas. Mas Pedro exercia-se uma liderança no meio do grupo. Ele falava muitas vezes em primeiro lugar, a sua fala representava de alguma maneira a opinião dos demais, mas Tiago era possivelmente um nome potencial para liderar também os apóstolos. E tudo isso é importante para a gente entender como é que o coração de Tiago vai agir em alguns momentos. Interessante também o fato de que possivelmente Tiago era alguém cuja importância vinha do próprio ambiente da sua família. De onde que a gente pode imaginar isso?
O fato de que a Bíblia frequentemente, ao falar de Tiago e de João, usa a expressão de dizer que eles eram filhos de Zebedeu. Eles eram filhos de Zebedeu. Isso pode sugerir de alguma maneira um destaque. Lembra o próprio texto que nós lemos agora, Marcos 3,17, começa dizendo: Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, ao qual deu o nome de Boanerges. A ênfase recai sobre Tiago, e a ênfase recai sobre o fato de que Tiago era filho de Zebedeu. Quem era Zebedeu? Possivelmente, Zebedeu era um homem que tinha sucesso nos negócios. Abra sua Bíblia, por exemplo, aí em Marcos 1, versículo de número 20. Marcos 1, 20 diz assim para nós. Fala sobre como Jesus começa a chamar os seus discípulos, e verso 19 diz: pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Jesus passa, vê Tiago, vê João, eles estão no barco junto com Zebedeu, seu pai, são pescadores. Jesus os chama, Tiago e João vão atrás de Jesus, deixam o pai para trás, trabalhando sozinho no barco, junto com outros empregados. Essa informação é importante. Se Zebedeu tinha um negócio de pesca grande o suficiente para que ele pudesse empregar os seus próprios filhos e outros empregados fora da sua própria família, isso indica, em especial nessa cultura, nesse ambiente, que Zebedeu possivelmente era um homem de sucesso profissional. A sua companhia de pesca, o seu grupo de pesca era suficientemente grande para que ele pudesse sustentar pessoas ali trabalhando com ele, que ele pudesse ter empregados, que ele pudesse ter uma equipe. Isso revela o fato de que possivelmente ele fosse um homem de negócio, um homem bem sucedido. Mas a gente sabe ainda que a família de Zebedeu era uma família distinta na sociedade, razoavelmente conhecida no ambiente social por um outro motivo. Abra sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 18, verso 15. Aqui também a gente tem uma importante informação sobre a família de Zebedeu, e já já você vai entender por que nós estamos enfatizando isso. Lá em João 18, versículo de número 15, o contexto que nós estamos é o contexto em que Pedro nega Jesus. Lembra? Jesus agora é preso, vai ser levado para ser crucificado, e então Pedro nega Jesus. E nessa ocasião o texto diz assim: Simão Pedro e outro discípulo, e essa referência de outro discípulo é o modo de João, que está escrevendo esse evangelho, falar de si mesmo sem citar seu nome. Tá? Então João está falando sobre ele mesmo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo, João, conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Vamos entender esse versículo 15 aqui? Pedro entra para o pátio porque Pedro estava acompanhado de João, e João era conhecido do sumo sacerdote. E exatamente por ser conhecido é que os dois entram. E esse é um dado importante, porque João, que está escrevendo esse evangelho, é irmão de Tiago. Então, a gente, fechando a lógica dessa informação, a gente entende: João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era alguém conhecido do sumo sacerdote. E vamos nos lembrar, um sumo sacerdote nessa cultura era alguém que ocupava um espaço social de muito prestígio. Muito prestígio. Você conhecer o sumo sacerdote, ou a sua família hipoteticamente ser conhecida, amiga, próxima do sumo sacerdote, ao ponto de um sumo sacerdote ver o João e dizer: eu conheço ele, pode deixar ele entrá-lo. Revela o fato de que essa família possivelmente fosse uma família distinta socialmente falando. Jesus chama então Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, um homem que trabalhava na pesca, tinha um negócio próspero, tinha vários empregados, envolvia os seus filhos no trabalho, tinha uma relação em algum nível com o sumo sacerdote, era bem quisto pela sociedade e tinha ou gozava de algum prestígio social. Tudo isso é importante para a gente entender o fato de que essas características que envolvem Tiago e, consequentemente, seu irmão, mostram para nós algo do que
vai ser revelado na história de Tiago e dos discípulos. Vocês se lembram, por textos como de Lucas 9:46, que por algumas vezes os discípulos discutiram sobre quem seria o maior no reino dos céus. E aqui você percebe então que possivelmente essas discussões surgiam no meio deles por causa desse contexto que eu estou te dizendo. Gente que talvez tenha vindo de uma família cujos negócios eram prósperos, conhecido do sumo sacerdote, e agora eu começo a seguir Jesus e penso, será que eu posso ocupar um lugar de destaque nesse grupo de Jesus? Afinal de contas, a minha família é bem sucedida. Eu também sou conhecido de sumo sacerdote. A minha família tem um destaque social. Bom, se eu andar com o Mestre Jesus, já que agora tudo gira em torno dele, talvez eu possa também encontrar um lugar de prestígio. De alguma maneira, isso contextualiza toda essa discussão sobre qual seria o maior. Quem teria destaque no reino de Deus? Quem teria destaque entre os 12? Discussão essa que você sabe, Jesus não gostava muito dela, não. Jesus insistentemente mostrou para os seus discípulos de que no reino dos céus o maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Aquele que serve. Muito bem. Mas, diante desse contexto geral, ou desse contexto mais amplo sobre família de Tiago, sobre sua importância, sobre o desejo de servir, a gente também pode pensar no fato de que, de verdade, Tiago ocupava um papel de liderança importante. É bem possível que Tiago, no meio dos 12, tivesse realmente uma liderança espiritual. Ele realmente ocupasse esse papel. A gente percebe isso, por exemplo, em textos como o de Marcos 3,16, ou mesmo de Atos 1,13, em que nós vemos o nome de Marcos ser citado ali, no inicinho da lista. Por exemplo, abra lá a sua Bíblia comigo em Marcos 3 de novo. Você se lembra que em Marcos 3 nós temos a escolha dos 12 apóstolos, e a sequência dessa lista é, versículo 16, eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e a gente sabe, ocupa esse primeiro lugar de liderança. E logo depois, verso 17, Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu. De uma forma ou de outra, Tiago fazia parte desse círculo mais próximo de Jesus. E participar desse círculo mais próximo fez com que Tiago pudesse exercer essa liderança no meio dos apóstolos e também experimentasse e participasse de encontros e experiências maravilhosas que Jesus o permitiu vivenciar. Deixe-me te mostrar alguns desses momentos preciosos em que Tiago pôde participar. Vamos ler 3 passagens para a gente entender isso. A primeira delas está aí no capítulo 5 de Marcos, verso 37. Abre aí comigo a sua Bíblia. Marcos 5,37 nos conta a história da ressurreição da filha de Jairo. E esse é um momento ímpar e muito importante no ministério de Jesus, porque nós encontramos Jesus fazendo, digamos assim, o milagre dos milagres, não é? Dar vista a um cego, fazer um coxo andar, curar alguém de uma possessão ou de um problema físico, tudo isso é maravilhoso. Mas arrancar alguém das garras da morte é, sem dúvida nenhuma, o milagre dos milagres. É um milagre glorioso. E essa é uma ocasião em que o texto diz, versículo 37, que quando Jesus chega para ter com Jairo, para ter com a sua filha que estava morta, o texto diz, contudo, Jesus não permitiu que alguém os acompanhasse, ou que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Tiago teve, nesta ocasião, juntamente com Pedro e com João, o privilégio de ver estampado na sua frente Jesus ressuscitar uma menina que havia morrido. É maravilhoso isso. Eles entram naquele lugar, as pessoas estão chorando, as pessoas estão pranteando. Algumas pessoas dizem, olha, não tem como mais. E Jesus diz, por que vocês estão assim chorando? A menina não está morta, ela só dorme. Então Jesus toma aquela menina pela mão e diz, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. E o texto diz que ela se levanta, começa a andar pelo quarto, e Jesus então
faz algo extraordinário ao trazer aquela menina à vida novamente. Tiago teve o privilégio, por participar desse círculo mais íntimo de Jesus, de contemplar, olhos nus, o poder manifesto de Jesus sobre a morte. Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. Jesus é aquele que tem a vida em si mesmo. A vida está nele e ele é capaz de vivificar aqueles que estão mortos. Tiago pôde ver isso. Tiago contemplou isso. Mas além disso, eu quero te mostrar uma outra ocasião preciosíssima. Abra comigo a sua Bíblia agora lá em Mateus, capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17 de Mateus, verso 1. O capítulo 17 de Mateus nos narra um dos momentos, sem dúvida nenhuma, marcantes do ministério de Jesus. Mateus 17 é a história sobre o Monte da Transfiguração. O texto nos diz logo no primeiro versículo o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Você se lembra o que aconteceu naquele monte? Você se lembra o que se deu lá naquele monte? Algo tão distinto, tão glorioso, tão indescritível, e Tiago, Pedro e João estavam lá para testemunhar. O texto diz que ante os olhos deles, todo o rosto de Jesus passou a brilhar e a resplandecer como um sol, e as vestes, as roupas de Jesus se tornaram tão alvas, tão brancas, tão brancas, tão brancas, que parecia que elas estavam iluminadas. Parecia que elas estavam cheias de LED. Brilhava a roupa de Jesus como a luz, o seu rosto como o sol. E então, se não fosse bastante toda aquela cena da glória de Jesus, aparecem dois personagens importantes ali. Aparece Elias, o grande profeta de Deus. Elias é o padrão da profecia do Antigo Testamento. É um profeta destemido, corajoso, que fez milagres e operações em nome de Jesus, em nome do Senhor, de maneira poderosa. De outro lado, Pedro, Tiago e João contemplam também a imagem de Moisés. Mas espera. Elias e Moisés tinham morrido. Passou. Elias foi levado, Moisés morreu. Por que eles estão aparecendo aqui? Que história que é essa? Como assim apareceram? Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver algo que aos homens não é dado regularmente conhecer. Tiago, Pedro e João puderam ver Elias e Moisés. Suas almas gloriosas se apresentaram ante eles. E eles não apenas viram Elias e Moisés, que são secundários nessa história, mas sobretudo viram Jesus em todo o fulgor da sua glória. Preste atenção para você entender o que é que Tiago, Pedro e João estão vendo aqui. Jesus, mais tarde na sua vida, enfrentaria a cruz do Gólgota, morreria na sexta-feira, seria sepultado e permaneceria no sepulcro até o domingo pela manhã, seria ressurreto no domingo pela manhã, passaria vários dias com os discípulos até que ele fosse levado para os céus, fosse recebido pelas hostes angelicais, glorificado, excelso, entronizado à destra de Deus Pai. Esse Jesus glorioso, esse Jesus em brilho, em beleza inefável, inquestionável, irrepetível, esse Jesus que mais tarde assumiria esse lugar pleno de toda a glória, se revela como uma antecipação para Pedro, Tiago e João naquele monte. Imagine que alguém promete dar a você um presente extraordinário, algo fora de cogitação, e essa pessoa diz que vai te dar isso no Natal, dia 25 de dezembro de 2023. E se você é como eu, seu coração já começa a ficar cheio de expectativa para esse dia chegar, não é? E aí alguém diz assim para você: eu não vou te dar o presente ainda, mas eu vou deixar você segurar a caixa. Já está comprado. Pode segurar.
E aí você segura a caixa e você fica todo emocionado com aquela caixa enorme na mão e você já está tendo todas as imaginações possíveis sobre o que você vai fazer com aquele presente maravilhoso. Mas ele está empacotado e não dá para ver muita coisa da caixa. E aí você diz para a pessoa assim, deixa eu ver só um pouquinho. E aí ela diz assim, tá bom, só um pouquinho, hein? Ela tira um durex só. Um durex. E todo bom presente tem durex, né? Um durex. Ela puxa ele devagarzinho para não rasgar aquele papel de presente. E ele levanta assim, e você olha lá dentro e se fala, sabia que era isso. Vislumbre. O presente ainda não é seu? Ele ainda não foi dado? Ele não está na sua mão? Dia 25 de dezembro não chegou, mas você tem um vislumbre. Tiago, Pedro e João foram naquele monte para ver algo sobre Jesus e sobre a glória de Jesus, que só seria revelada mais tarde. Mas Jesus tirou o durex, levantou o papel de presente e falou, olha só um pouquinho. Eles olharam. Tiago teve o privilégio de vislumbrar e testemunhar a glória de Jesus naquele monte. Essa é uma experiência gloriosa, não é? Uma experiência gloriosa. Mas além disso, eu queria que agora você lesse um outro texto comigo. Porque esse mesmo Tiago, que viu a glória antecipada de Jesus, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 33, viu outra coisa também, mas não tão agradável quanto essa primeira. Não tão agradável quando vê a glória antecipada de Cristo ressurreto e glorioso. Marcos, capítulo 14, versículo 33, nos conta sobre como Tiago teve que também ver o lugar mais doloroso e a dor mais atroz que Jesus sentiu em toda a sua vida. Tiago viu a agonia de Jesus. Marcos 14, 33 nos conta sobre como Jesus chorou no Getsêmani. Sobre como Jesus se angustiou naquele jardim. Verso 33 diz, e levando consigo quem? Pedro, Tiago e João. Começou a sentir tomado de pavor e de angústia. E então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Você precisa entender o que está acontecendo aqui de novo nessa passagem para a gente entender toda a beleza e o significado dela. Versículo 32 nos conta que Jesus vai com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani. Jesus está literalmente na antessala da sua morte. Jesus está ali aguardando que a sua morte venha. Depois do Getsêmani, Jesus é preso, Jesus é condenado no Sinédrio, Jesus é condenado por Pilatos, Jesus é pregado no madeiro, Jesus morre. Esses são os minutos finais, as horas finais, o momento final de Jesus. O texto nos conta, verso 32, que Jesus chega naquele lugar juntamente com os seus discípulos, mas ele toma os seus discípulos e diz, fiquem aqui, assentem-se enquanto eu vou orar. Quando Jesus sai para orar, não ficam para trás os seus 11 discípulos ali. Lembra, Judas não está com eles. Jesus não deixa os 11. Jesus leva 3 com ele. Olha, vocês todos vão ficar aqui, mas Pedro, Tiago, João, vem comigo. E Jesus então vai bem adiante. Jesus vai bem adiante com o propósito de orar. Então Jesus, imagino eu, faz ali uma rodinha com Pedro, Tiago e João e diz o que está no versículo 33. Jesus olha para eles e diz, eu estou tomado de pavor e de angústia. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. Fiquem aqui, vigiem comigo. E o texto diz que eles ficam ali, naquela reunião de oração, no momento final de Jesus. Jesus vai um pouco adiante para orar sozinho. E agora Pedro, Tiago e João estão orando aqui e Jesus está ali. Estão orando aqui e Jesus está pranteando ali. Lembre, Tiago viu Jesus levantado entre os mortos, uma menina de 12 anos. Tiago viu milagres extraordinários de Jesus.
Tiago viu a glória de Cristo com o seu rosto brilhando como um sol. E agora Tiago vê um homem de dores. Tiago vê o seu Senhor, o seu mestre. Mas ele não é todo poderoso. Mas ele não ressuscita mortos. Mas ele não anda sobre as águas. Mas ele não expulsa demônios com o poder da sua voz. Mas ele não é o Senhor. Ele não é exaltado, ele não é o todo-poderoso. Mas ele também é aquele homem de dores ali, sozinho, no Getsemane, chorando e dizendo ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. A minha alma está profundamente triste. Pense comigo. Pedro, Tiago e João perceberam que Jesus começou a sentir-se, verso 33, tomado de pavor e de angústia. Você já viu alguém tomado de pavor e angústia? Não existe ninguém que você conhece que esteja tomado de pavor e angústia e que não manifeste isso de maneira muito clara. Nosso rosto estampa isso. Nosso corpo reflete isso. Não é estranho que Jesus transpirasse sangue enquanto orava, angustiado diante do Pai. Tiago viu o poder de Jesus na ressurreição da filha de Jairo. Tiago contemplou a glória de Jesus no Monte da Transfiguração, mas Tiago também viu o sofrimento do Senhor no Getsemane. Tudo isso faz a gente entender um pouco sobre quem Tiago é. Alguém que veio de uma família destacada socialmente. Alguém que assume alguma liderança espiritual e participa de um círculo íntimo de Jesus. E a Bíblia nos revela ou nos conta que Tiago é um homem que viveu tudo isso com muita intensidade e muito fervor. Tiago era um homem fervoroso, daí possivelmente ele e seu irmão receberem um nome que talvez manifestasse um pouco de uma observação crítica de Jesus: filhos do trovão. Gente, não tem ninguém muito molenga que você dá o apelido de filhos do trovão, tem? No máximo, filho da chuvinha, né, do chuvisco. Mas para a pessoa ganhar o nome de filho do trovão, ela precisa ser bem fervorosa. E possivelmente esse era o caso de Tiago. Essa intensidade de Tiago, ela fica muito clara, por exemplo, em perceber que às vezes a sua disposição impetuosa se torna um tanto descontrolada. Lembra, por exemplo, de Lucas 9:54, quando Tiago, incomodado pela rejeição que Jesus recebe dos samaritanos, diz para Jesus: eu posso pedir a Deus para mandar fogo do céu e acabar com eles? Normalmente a gente sempre acha que Pedro é aquele apóstolo impetuoso, né? Bom, Tiago parece não ficar muito para trás. Tiago parece realmente não ficar muito para trás. Mas qual o problema de sermos fervorosos e impetuosos assim? Primeiro a gente precisa entender que há lugar no reino de Deus para pessoas assim. É bom pessoas cheias de fervor, cheias de paixão. Lembra de Elias? Um profeta impetuoso, corajoso, Eliseu, Moisés em tantos momentos, Arão, Josué liderando o povo do Senhor. Gente corajosa, gente impetuosa, cheio de fervor em seguir a Deus. Mas o zelo pelas coisas de Deus, embora seja uma marca dos verdadeiros crentes, se for um zelo descontrolado, pode se tornar pecaminoso. Se o meu zelo e o meu fervor e a minha paixão e o meu desejo de fazer coisas por Deus se tornar descontrolado, possivelmente isso pode se tornar um pecado no meu coração. Paulo diz em Romanos 10, versículo 12, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Se eu tenho zelo, mas não tenho entendimento, isso não é agradável ao Senhor. Então deixe-me te falar um pouco sobre essa ocasião em que Tiago pediu o fogo do céu. Se você abrir sua Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo de número 9, você vai se lembrar dessa passagem. Em Lucas 9, versículo 54, nós temos exatamente essa ocasião. A história começa do 51 e vai até o 56. A história basicamente era o seguinte: se completaram os dias em que Jesus deveria então ser elevado aos céus, e Jesus então manifestou para os discípulos uma decidida resolução de ir para Jerusalém. Os discípulos estavam pregando na Galileia, estavam pregando em vários outros lugares, e agora Jesus está decidido: eu preciso ir para Jerusalém. Lucas 9, 51. Então Jesus envia mensageiros, ele separa alguns mensageiros e manda esses mensageiros à frente
para que eles pudessem ir para Samaria, porque Jesus está vindo do norte e ele está descendo para Jerusalém. Se você tivesse com um mapinha na mão, ia dar para você ver isso. Ele está aqui, ele está descendo. E quem é que está no caminho antes de chegar em Jerusalém? A Samaria. Ele está descendo, ele precisa chegar em Jerusalém, e ele quer passar pela Samaria. Ele manda dois mensageiros. E esses mensageiros vão à frente para poder tentar encontrar uma pousada, um lugar para dormir. Um hotelzinho de beira de estrada, digamos assim. Eles precisam arrumar um lugar para dormir. Alguém que pudesse ceder um lugar para dormir. Mas o texto diz, verso 53, que ninguém recebeu. Ninguém recebeu aqueles mensageiros. Mas Jesus tinha uma decidida resolução de ir para Jerusalém. E então, os discípulos viram tudo o que estava acontecendo. Os mensageiros trazendo a notícia que não tem pousada. E aí Tiago, então, vem à frente junto com João, seu irmão. Lembra? Filhos do trovão. E aí os filhos do trovão têm uma ideia. Senhor, o senhor por acaso quer que assim, a gente manda um fogo do céu para acabar com eles? Esse é o pedido deles. Daí você entendeu o que é ser filho do trovão, não é? Interessante porque o texto diz, versos 55 e 56, que Jesus se volta para eles e repreende eles. Jesus chama a atenção dos dois. Vocês não sabem, vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Jesus repreende aqueles dois discípulos. Mas agora eu queria te dar um contexto muito mais amplo de por que isso está acontecendo aqui. Por que Tiago e João queriam mandar fogo do céu e como isso manifesta um zelo exagerado do coração deles. Deixa eu explicar isso e eu acho que as coisas vão fazer muito sentido. Eu preciso que você volte lá atrás na história comigo. Quando a gente volta lá atrás na história, no Antigo Testamento, você vai se lembrar do profeta Elias. Um homem fervoroso, um homem zeloso pelas coisas de Deus. E o profeta Elias, ele profetizou a morte de um rei chamado Acasias. Quem era Acasias? Acasias era nada mais, nada menos do que o filho de Jezabel e de Acabe. Se você lembra um pouquinho de Bíblia, você já sabe que quando você ouve essa palavra Jezabel e Acabe, você está pensando num negócio muito complicado. Jezabel e Acabe era basicamente o casal terror do Antigo Testamento. Jezabel e Acabe eram o casal da realeza que, de fato, inundou e afundou Israel em idolatria. Acabe é um dos piores reis de Israel. E ele era um terrível rei, porque ele era um rei idólatra. Ele era um rei que consultava Baal. Era um rei que consultava magia, feitiçaria, que desobedecia a Deus. O coração de Acabe era um coração idólatra, e Acasias, seu filho, não ficava para trás. Então o profeta Elias, enviado da parte de Deus, vai até Acasias e diz para ele que por causa da idolatria obstinada do seu coração, Deus ia tirar a sua vida. E então naquele momento o profeta vai embora, mas o rei recebe essa palavra e ele não gosta dessa palavra. Ele fala, como assim? Como assim o Elias vem cá e manda um mensageiro avisar que eu vou morrer? Eu sou o rei. Então Acasias toma uma decisão. Ele envia um grupo de soldados para prender Elias, para pegar Elias e acabar com Elias, o profeta. Quando os soldados chegam, o que acontece com eles? Elias ora, Deus manda fogo do céu, todos os soldados morrem. O rei fala, vou mandar mais. Manda outro grupo. Soldados vêm, Deus manda fogo do céu, todos eles morrem. Onde essa história aconteceu? Essa história aconteceu em Samaria. Porque Samaria era o lugar do reinado ou do reino de Acasias. Foi exatamente em Samaria, nessa cidade importante do reino do norte, em que Elias, como instrumento da ira de Deus, trouxe juízos sobre Acasias e sobre o seu reino. Aqueles homens foram consumidos não porque Elias estivesse agindo de maneira tomada por raiva ou ódio. Não, era o juízo de Deus se manifestando através daquele profeta. A maneira como Deus tratava Acasias e o reino do norte era uma maneira de trazer a sua ira justa, porque Acabe era um homem tão duro no seu coração e tão idólatra, que em Samaria
havia um altar dedicado a Baal. O Senhor das moscas era adorado naquele lugar. Uma adoração abjeta, uma adoração desagradável a Deus. Deus traz juízo sobre eles. Elias foi vitorioso naquele lugar, porque Deus trouxe juízo com fogo sobre a cabeça daqueles homens. Interessante porque se você vai um pouco mais adiante na história, você vai se lembrar que no tempo de Jesus, judeus e samaritanos também não se davam muito bem. E por que judeus e samaritanos não se davam muito bem? Porque quando o reino de Israel foi dividido em duas partes, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, o reino do norte acabou sendo levado para o cativeiro, e por causa de uma adoração idolátrica, por causa da apostasia do coração do reino do norte, representado ali em especial por Samaria, esse povo se tornou um povo sincrético, idólatra. Mais tarde deram seus filhos e filhas a casarem-se com povos estrangeiros e cederam à idolatria do coração deles. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Reis 17:33, o seguinte: de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportadas. Os judeus olhavam para os samaritanos, olhavam para os descendentes do norte e pensavam: esse povo não ama a Deus, esse povo é idólatra, nós não gostamos desse povo. É por isso que a gente encontra judeus não se dando muito bem com os samaritanos no Novo Testamento. Quando Jesus decide ir para Jerusalém, Jesus decide passar por Samaria. Os mensageiros não conseguem pousada e agora você entende muito bem. Tiago e João perguntam ao Senhor se podia enviar fogo do céu. Quem é que Tiago e João queriam imitar no final das contas? Qual história que estava como pano de fundo na cabeça deles? Imagina eles passando pela Samaria e lembrando: João, você lembra daquela história? Qual? Aquela. O que aconteceu em Samaria? Qual delas? Aquela sobre Elias? Qual de Elias? Aquela que ele mandou fogo do céu. Quem sabe a gente também não pode. Mas por que esse zelo deles é um zelo problemático? Algumas coisas eu quis pontuar aqui para vocês. Primeiro, porque o tom de Tiago e João é um tom arrogante. Porque nem sequer eles tinham esse poder. Só Jesus, no meio daquele grupo todo, teria poder para enviar fogo do céu. Só Deus teria poder para enviar fogo do céu. Mas a pergunta deles não é assim. A pergunta deles revela um tanto de arrogância, porque eles dizem: Senhor, queres que nós mandemos descer fogo do céu para os consumir? Isso revela um tom arrogante do coração deles, além do desejo de destruir aquelas pessoas. Segundo, o pedido deles era inadequado, porque isso era uma manifestação de zelo descontrolado. Um zelo descontrolado. Lembra, no caso de Elias, não é esse o contexto. O contexto é de Deus trazendo ira sobre a casa de Acabe, trazendo ira sobre Acasias, seu filho, trazendo ira sobre o reino do norte, que vivia em idolatria. E então, não como a ira do profeta Elias, mas como a ira justa, santa, perfeita de Deus, Deus traz fogo do céu e manifesta sua ira sobre aqueles homens. Por mais duro e chocante que uma cena dessa nos pareça ser, lembra, a ira é a ira do Senhor, não a ira de Elias. Mas aqui não é isso que está acontecendo. Aqui a gente encontra João e Tiago querendo ser muito zelosos, mas com um zelo descontrolado. O próprio Senhor manifesta para eles o fato de que Jesus não queria destruir ninguém com fogo. Jesus queria salvá-los. O ministério de Elias é diferente do ministério de Jesus. Elias veio como um profeta para anunciar o juízo do Senhor sobre uma nação que havia se tornado idólatra e havia dado as costas para o seu Deus. O ministério de Jesus é daquele que veio anunciar o ano aceitável do Senhor e de que agora há salvação para todo aquele que crer no nome dele. Os discípulos parecem não entender muito isso. E eles estão querendo andar com Jesus, mas manifestar um zelo descontrolado. Jesus os repreende. O zelo de Elias não servia de modelo para essa ocasião. De fato, não servia. Jesus vai deixar muito claro para os seus discípulos, como por exemplo em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para pregar salvação,
O tempo de juízo viria mais tarde. Jesus voltará como juiz, certamente. Mas o tempo de Jesus se manifestar como juiz não é a sua primeira vinda, é a segunda. Ele ainda virá como juiz de toda a terra. Mas primeiro ele veio não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Tiago, com todo o seu zelo e todo o seu fervor em servir Jesus, e estar conectado com a vontade de Jesus, às vezes agia de maneira precipitada ou até mesmo inadequada. Lembra do que Paulo diz? Zelo sem entendimento não é a vontade de Deus para nós. Bom, Tiago, nessa cena, ou nessa circunstância, pôde aprender um pouco sobre o fato de que a misericórdia é uma virtude a ser cultivada, tanto quanto a justa indignação. É justo nós ficarmos indignados com aquilo que contraria a vontade de Deus. É justo. É justo que nós olhemos para algo ruim, como Jesus ser rejeitado pelos samaritanos, e dizer, isso não é bom, isso me indigna. É justo nós olharmos para o nome de Jesus sendo vilipendiado, sendo criticado, sendo humilhado em praça pública, e a gente se indignar com isso. É justo. Mas também é justo, e também é uma virtude absolutamente desejosa, que o nosso coração tenha misericórdia. Porque talvez no afã, na paixão da gente sair defendendo o nome de Jesus e da gente sair falando as coisas, a gente pode sair tacando fogo do céu sobre todo mundo que está na nossa frente. Às vezes é assim na sua casa. Às vezes você tem aquele almoção de domingo com a família, e aí você tem aquele primo, aquele tio, que zomba do evangelho, que fala mal de Jesus. E aí depois que ele toma uma ou duas, ele perde o freio, e aí ele levanta e começa a falar dos crentes. Não é? E aí ele fala de Jesus, ele critica tudo, e você vai se aguentando. Mas de repente, um ímpeto meio tiaguiano nasce do seu coração e você fala, taca fogo do céu, Jeová. Leva esse impenitente. Talvez isso se manifeste em você brigando, em você discutindo, em você levantando a voz. Quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo a misericórdia. Jesus não consumiu aqueles samaritanos. E tempos depois, Jesus os salvou pela pregação de Filipe. O texto de Atos 8 nos conta isso, não é? Filipe desce para Samaria, prega o evangelho, fala sobre Jesus. E Atos 8, versículos 5 e 6 nos conta, perdão, irmãos, nos conta como vários samaritanos se convertem e se rendem ao Senhor Jesus. Tiago tinha muita coisa para aprender sobre ambição no reino de Deus. Ele tinha muito a aprender sobre ter um coração equilibrado, consertado, um coração mais estável. Tiago tinha tanto para aprender sobre essas coisas. Se você olhar, por exemplo, na sua Bíblia comigo, abra lá em Mateus 20, 20 a 24. Olha o que nos narra esse texto. Mateus 20, 20 a 24. O texto nos conta assim: então se chegou a ele, a Jesus, a mulher de Zebedeu, a mãe deles, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Gente, esse é aquele tipo de cena que a gente tem um pouco de vergonha alheia, sabe? Porque Tiago e João eles já eram velhos. E aí a mãe deles vai pedir para Jesus para eles assentarem no lugar melhorzinho. Quando a gente sai da infância e começa a entrar na pré-adolescência e adolescência, e o pai da gente ou a mãe
vai na escola, a gente morre de vergonha. E o pior é se de repente o pai e a mãe aparecem na sala e falam, vem bebê, tá hora de ir embora. E você fala, mãe, não faz isso, mãe. Não usa aquele apelido secreto aqui, mãe, pelo amor de Deus. Não é assim? Ou quando o pai leva o filho e ele fala assim, até a esquina tá bom. Daqui para frente eu sei ir. Não, vou te levar até a mãe, não tem mais nada para atravessar, não tem carros. Sou eu e a porta. Deixa-me ir. Não é? Mas nessa cena, a mãe dos dois vai pedir a Jesus para que eles se assentassem em lugares de honra no reino de Jesus. Será que o senhor pode assim? Já que vai ter 12 tronos, já que o senhor falou que os discípulos vão se assentar nos tronos com o Senhor, dá para guardar o da direita e o da esquerda para Joãozinho e Tiaguinho? Sim, se não for demais. É interessante porque em Mateus a história é contada dessa maneira, mas o outro evangelho conta dizendo que eles mesmos disseram alguma coisa. Não foi só a mãe deles, eles também. Isso revela no final das contas o fato de que eles estavam muito conscientes de que no reino do Senhor haveria 12 tronos, os discípulos iam se assentar com o Senhor Jesus. Está lá em Mateus 19, versículo 28. Mas possivelmente Tiago e João não estavam se lembrando daquilo que Jesus tinha dito logo depois de falar sobre tronos. Muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. O reino do céu não é sobre prestígio, não é sobre honra, não é sobre quem tem uma mãe intercessora para pedir lugar para mim. O reino de Deus é lugar de servos. Embora houvesse zelo, irmãos, esse é o ponto que eu queria destacar e fechar essa aula. Embora houvesse zelo e anseio de servir, também havia no coração deles certa prepotência. Certa prepotência. Jesus, no versículo 22, responde à pergunta da mãe de Tiago e João. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Verso 22. Vocês podem, por acaso, beber o cálice que eu estou para beber? E olha a resposta pronta de Tiago e João. Podemos. Isso é meio arrogante, não? Jesus acabou de dizer, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber o mesmo cálice que eu estou pronto para beber? Pode mandar. Com certeza. É mole para nós. Prepotência. Zelo sem equilíbrio pode se tornar algo desagradável a Deus. Para a gente terminar, de fato, mais tarde, Tiago iria beber do cálice do Senhor Jesus. E de fato, ele não sabia do que é que Jesus estava falando. Tiago não sabia que a palavra cálice não se referia a alguma coisa especial que Jesus ia viver. Tiago não sabia, talvez ainda, que a palavra cálice não representava Jesus ser recebido nos céus e na glória e tudo certinho. Não. Tiago veio a saber que o cálice que o Senhor Jesus teve que beber e rogou ao Pai para que não bebesse, era o cálice da sua morte na cruz do Calvário. Você se lembra que mais tarde, Atos capítulo de número 12, vai nos contar que de fato Tiago bebeu desse cálice. Porque o texto de Atos 12 vai nos contar, nos versículos 1 a 3, que o rei Herodes mandou prender alguns da igreja, com o propósito de maltratá-los. E ele então fez passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. E esse é o primeiro apóstolo do qual nós temos testemunho de ter sido ceifado pelo poder das trevas, através de um poderoso como Herodes. Passar a fio da espada é uma expressão bonita, é um eufemismo para dizer: Tiago foi decapitado. Tiago teve sua cabeça cortada por uma espada afiada, por causa do nome de Jesus. Agora, o que tudo isso ensina para nós? Duas lições preciosas a gente aprende aqui. A primeira delas é que um zelo santificado é um grande testemunho nas mãos do Senhor. E Tiago parece ser um exemplo disso. Porque se durante o ministério terreno de Jesus, Tiago parecia às vezes ter um zelo precipitado,
O fato de Tiago ser o primeiro dos apóstolos a morrer por causa do nome de Jesus, revela para nós que Tiago era alguém que continuou no fronte de batalha testemunhando Jesus, porque senão ele não teria sido o primeiro, você concorda? Se ele não estivesse na frente, se ele não estivesse pregando, se ele não estivesse anunciando, se ele não estivesse corajosamente falando do nome de Jesus junto com Pedro, que havia inclusive sido preso com ele nessa mesma ocasião, mas não foi morto, Tiago não teria sido decapitado. Tiago tinha um zelo fervoroso, e esse zelo santificado foi um grande instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia não nos conta, mas a história extra-bíblica nos conta, através do historiador Eusébio, de que quando Tiago foi ser levado para ser decapitado, o homem ou o soldado que o acompanhou ficou tão chocado pelo testemunho de Tiago em fé em Jesus, que se converteu a Jesus. Testemunhou Jesus corajosamente e foi decapitado junto com Tiago. Perdeu a sua vida, mas ganhou a sua vida eterna. O testemunho de Tiago, até no último minuto, acabou exercendo um poder de testemunhar Jesus. Irmãos, eu queria que você saísse daqui essa manhã, de novo olhando para esses discípulos como homens comuns, como eu e você, falhos, fracos, pecadores. E de tudo que você ouviu nessa manhã, eu acho que uma lição precisa ser guardada no nosso coração. Zelo, fervor, paixão por fazer a obra de Deus precisa ser sempre um zelo santificado. Porque se for um zelo descontrolado, pode nos fazer desagradar a Jesus. Tenha zelo, seja apaixonado pelas coisas de Deus e faça tudo isso lembrando que não é sobre nós, não é sobre a nossa paixão, mas sobre a glória dele. Segura os impulsos do seu coração quando nós, por zelo, queremos assim mandar fogo do céu. Calma. Faça a vontade do Senhor, mas não deixe o zelo de lado. Nós também podemos ser filhos do trovão, não é? Se aquele que é o Senhor sobre o trovão domesticar esse trovão para a sua própria glória. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, toma o zelo do nosso coração, toma o nosso desejo de te servir, toma a nossa paixão, a nossa disposição, toma, ó Deus, a nossa impetuosidade às vezes, a nossa paixão por falar e servir ao Senhor. Toma a nossa disposição, o nosso tempo, a nossa vida, o nosso gás, o nosso ânimo e o santifica, ó Deus, para o propósito da sua própria glória. Não nos deixe, ó Deus, que no afã, no desejo, na correria de fazer coisas para o Senhor, possamos nos esquecer do Senhor. E esse, ó Deus, é uma lição talvez tão importante para nós como igreja, porque às vezes nos engajamos ministerialmente no serviço da igreja do Senhor, ou mesmo fora, nas nossas vocações, queremos fazer sempre algo para o Senhor, queremos sempre testemunhar, defender o nome precioso do Senhor Jesus. Mas o Pai refreia o nosso coração quando esse ímpeto for descontrolado e desagradável ao Senhor. Santifica-nos, ó Deus, para que todo o nosso anseio por te servir possa refletir em última instância, em último lugar, a glória devida ao teu nome. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe, derrame graça sobre você nessa manhã. Mais tarde estaremos juntos cultuando ao Senhor. Nossa reunião de oração, 18 horas, o culto às 19. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um ótimo almoço e uma ótima tarde para você.